Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Renata Beltrão e esse é o Paulo. Não é o Paulo Florencio. Não. E aí? É o Gabriel de novo. Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre a doença de Chagas, uma doença abrasileirada. Dessa vez é muito abrasileirada. Muito abrasileirada. Descoberta por aqui. Por aqui. Beleza. Então é uma doença negligenciada, é mais uma das doenças negligenciadas, que faz parte daquele grupo tão importante, mas que infelizmente é esquecido pelos cientistas, pelo pessoal que coloca dinheiro para pesquisar, pelas pessoas da Gerência Mundial da Saúde, né? Infelizmente esquecida. O que é uma pena. O que é uma pena. Afinal de contas, atinge pessoas pobres e acaba causando muitas mortes pelo mundo. Né? É uma doença causada pelo Trypanosoma cruzi. E aí? Eu sei, tá? Tá, e foi descoberta por uma pessoa chamada Carlos Chagas, há pouco tempo atrás, um brasileiro, em torno mais ou menos de 1909. Ele descobriu por causa de uma garotinha. O nome dela? Berenice. Tá certo. Então a gente vai falar dos conceitos gerais, da epidemiologia, da taxonomia, da transmissão, período de incubação, os principais sinais e sintomas, as formas diagnósticas e como a gente faz para prevenir. Então, dos conceitos gerais, essa é uma doença causada por um Trypanosoma cruzi, descoberta no continente americano, distribuída por todo o continente americano, fartamente distribuída no continente americano. Além de distribuída no continente americano, ela é de notificação compulsória. Chegou, notificou. Entretanto, você não notifica a suspeita, você notifica o diagnóstico definitivo, que vem através dos exames. A OMS estima que nós temos em torno de 6, 7 milhões de pessoas infectadas. Muita gente. E aí a gente tem alguns países do mundo que são os campeões dessa história. E, infelizmente, nós estamos em terceiro. Nossa, nós estamos em segundo. Ele está atrás da Argentina. É mesmo. Que bom. O óculos está um pouquinho sujo. Sujo, então a gente vai corrigindo, tá certo. Mas países como Bolívia, México, Brasil e Argentina têm uma grande quantidade de casos, tá certo? E a gente acaba tendo uma necessidade de conhecer essa doença para tratar e acompanhar melhor as pessoas. Então, aí a gente vai começar a falar, né? Então a gente tem uma história de um vetor, uma história de um agente. Então vamos começar pelo vetor, tá certo? Tá bom que depois a gente vai descobrir que esse vetor vem perdendo um pouquinho a importância do ponto de vista epidemiológico, mas a gente discute isso mais na frente. Ok. Tá certo? Então a gente está falando de um artrópode. Ok. Tá certo? E aí ele é muito conhecido como triatomínio. Infestans. É. Isso. Ele é muito conhecido como barbeiro. Em alguns locais do mundo por aí, ele é conhecido como inseto do beijo. Tá certo? Dessa eu não sabia, não. Ah, tá. Você vem aprendendo, né? Pois não é? Tá relacionado exatamente à questão da área que ele vai de exposição. Tá certo? A gente tem ele extremamente difundido nas Américas. Quando a gente fala que essa é uma doença muito prevalente na América, o grande culpado dessa prevalência é o Triatomas infestans. Afinal de contas, ele só tem por aqui. Fora do Brasil, aliás, fora da América, a importância dessa forma de transmissão é muito menor, uma vez que a gente não tem o barbeiro por lá. Com certeza. São menos casos, né? Tá certo. Então ele era um bichinho praticamente de interior. Aliás, onde eu via mais casos, geralmente eram em cidades interior. Certo. Principalmente se fosse mais assim, por exemplo, em zona rural. Zona rural. Ele era hematófago, né? Ele é hematófago e aí se alimentava, fazia repasto em alguns vertebrados. Sim. Quais eram? Vários, ele gosta de um monte. Sim. Eu fiquei, será que tá vários, ele gosta de um monte. Mas aí a gente lembra do tatu, da cutia, o que mais? Vixe, nessa parte do animal, gente. Então, a gente lembra da anta, da cutia, do tatu, de vários animais, né, vertebrados que ficavam ali no pé do domicílio. E aí, então, ele fazia repasto desses animais e foi diminuindo a fauna, ou vamos dizer assim, a gente foi tendo a devastação das florestas, foi tendo a redução ali da oferta, né, do repasto para esses triatomas infestans, então eles passaram a habitar mais próximo dos homens. E aí tem aquela história da casa de pau a pique. Tudo que vai e volta, né? Tá entendendo? Sim, né? Tô. Tá entendendo? Mas é claro. Ótimo. O mundo é lindo.
Só que, então, a gente deixou de ter ele de uma forma muito silvestre, ou vamos dizer assim, rural, e passamos a encontrá-lo mais nas áreas urbanas. Sabe quanto tempo vivi um barbeirinho? Não. Comemoração de aniversário 2 vezes, até 2 anos de vida. E ele voa. A gente olha para ele assim e acha que não voa, mas ele voa voos entre 200 e 1 quilômetro. Então é aquela mesma coisa, a gente já tem que saber o alcance de voo dele para saber o raio, não é diâmetro. Tem que saber o raio, para saber até onde ele pode chegar, né? Para saber até onde ele pode infectar, né? Perfeito. E aí a gente lembra que ele é um alcance de voo muito similar ao do anófilis. Que é o da malária. Beleza. Aí a gente tem também o agente etiológico. Sim. Que agente etiológico é aquilo que é transmitido pelo barbeiro para o ser humano que vai causar a doença, que é o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Tá certo. Então, Trypanosoma cruzi é muito famoso e tem o nome T. Cruz por causa de Oswaldo Cruz. Não. Sim. Gente, não, é cada uma. Fofocas. É porque, na verdade, Oswaldo Cruz e Carlos Chagas eram da mesma equipe. Sério? Tipo assim, nós dois. Eu sou o Oswaldo Cruz, é equipe, gente. Então, assim, Trypanosoma gabrielis. Tudo bem, tá certo. No Piauí a gente tem uma vasta distribuição, tá certo? Mas a gente lembra também que a gente tem distribuição ali importantíssimas em Minas Gerais, na Bahia, né? Nós temos centros dessa doença. Ali na região centro-oeste, na região nordeste, a gente encontra muito doença de Chagas. E aí, como é que é a transmissão, Gabriel? Pela picada do mosquito. Só que aí tem a questão de que... Primeiro que não é um mosquito. Né? Gente, desculpa! Primeiro que não é um mosquito, né? Na verdade, não é a picada dessa vez. A pessoa coça e aí ela acaba inoculando. Auto-inoculação. Na verdade, ele vai fazer, se eu não me engano, em palavras assim, vai fazer cocô. É exatamente isso. Quando ele vai lá, que ele toma seu sangue, além dele fazer isso, ele ainda aproveita para fazer cocô em você. Diga aí, bebê. Aí, se eu não me engano, tipo assim, você tá dormindo, tá numa situação que você tá mais vulnerável, aí você acaba coçando. Perfeito. Aí entra através dessa coçada. Aí entra o protozoário flagelado. E esse protozoário flagelado, né, ele entra no organismo e daí vai direto para a corrente sanguínea? Não, ele é fagocitado. Ah, tá. Ele é fagocitado, tá certo? E aí ele passa por um período de replicação inicial e depois vai para as suas células, tá certo? Em alguns seres humanos, ele vai dar ali preferência para tecido cardíaco, alguns outros seres humanos ele pode dar preferência para o tecido intestinal. Que aí vamos causar as megalias, né? Vamos causando as megalias. Tá certo. Então, nós temos a forma infectante, que é a tripomastigota, tá certo? Metacíclica, né? Então, que é essa forma flagelada. E nós temos a forma amastigota, que é uma forma reprodutiva, que é a forma que vai causar ali aqueles problemas todos relacionados ao coração. A tripomastigota, que é uma coisa importante assim que eu acho, que é ela que está encontrada no cocô, né? Ela é do cocô. É essa que a gente bota para dentro quando coça. Exatamente. Então, nas formas replicativas, a gente tem a epimastigota e a mastigota. Tá bom? Essas que vão causar o estrago oficialmente. Perfeito. E aí, a gente vai olhar esse desenho, olha aí o quadrinho. Tu tá vendo? Acredito que está aqui, né? Tá aqui o quadrinho, Okay. Olha. Aí a gente vai ter as formazinhas, as redondinhas, e aí a gente vai ter as forminhas de flagelo. Ótimo. Tá certo? Prazer. Trypanosoma. Gabriel. Agora uma coisa que eu queria saber, né? Assim, por exemplo, o Trypanosoma, ele é o agente etiológico e o barbeiro, né? Ele é o agente transmissor. Ok, o vetor. Mas todo barbeiro vai estar infectado? Não. O barbeiro ele tem que fazer repasto em alguém infectado para que você tenha a multiplicação do agente dentro dele e aí ele passe a infectar outras pessoas. Tá certo. Então vamos ver como é que a gente pega Chagas. Não que eu queira. Não que você queira. Mas então vamos lá. Saber. Importante saber. A gente falou de vetor, né? E falou do agente. Então, obviamente, a gente tem uma transmissão, que é uma transmissão chamada de vetorial. Essa transmissão, até um tempo atrás, era epidemiologicamente a mais forte. A transmissão vetorial, né? A transmissão vetorial. Sim. Só que hoje em dia a gente tem uma outra forma de transmissão que é muito comum. Aliás, quase tão comum quanto.
Qual? A transmissão oral. Né? Então, a transmissão oral vem da história do macerar alguns alimentos, especialmente algumas frutas, né? Como o açaí, bacaba, cana-de-açúcar. A bacaba é maravilhosa. Quem mora no Amazonas, eu adoro bacaba. Favor despachar. Vou experimentar, que eu não sei. É muito bom. Então, eles são macerados e a pessoa acaba ingerindo, né? Desenvolvendo a doença. Mas tem outras formas de pegar. Então, a gente tem transmissão também por via sexual, comprovada. Tudo bem que ela não é muito prevalente. A gente tem transmissão pelo banco de sangue, pelas transfusões de sangue, mas a gente sabe que hoje em dia esses controles são muito bem feitos, então elas são muito raras. Transplante de órgãos, mãe e filho. E pelo aleitamento materno. Então a gente tem que fazer toda essa investigação nas zonas endêmicas, nas áreas endêmicas, para poder evitar esse tipo de transmissão. Período de incubação, né? Então assim, o período de incubação vai depender da forma que você contraiu a doença. Que era diferente da malária, né? Que ela dependia do protozoário. Perfeito. Mas aí aqui a gente depende da forma que a gente contraiu, né? Então vamos lá. Transmissão vetorial de 4 a 15 dias. Então a gente vai ter ali a Chagas aguda. A transmissão oral de 3 a 21 dias. A transmissão da mãe-filho vertical, período de gestação, né? Uma vez que você tenha tido parto. A transfusão sanguínea, 30 a 40 dias. 30 a 40 dias. E por fim, a gente tem a transmissão acidental de laboratório, que também a gente nem comentou, mas que também eventualmente acontece, que é em torno de 20 dias. Ciclo de vida. O ciclo de vida, dá uma olhada no videozinho que a gente vai passar. Esse vídeo lindo. 1, 2, 3 e... O ciclo da doença de Chagas inicia-se quando o barbeiro defeca durante a sua picada. Assim, o tripomastigota presente nas fezes entra pela ferida ou mucosa, desencadeando os sinais de porta de entrada, como o chagoma. Os tripomastigotas infectam células e se transformam em amastigotas. Estas multiplicam-se de forma assexuada e transformam em tripomastigotas e destroem as células saindo para o sangue. Assim, novas células são infectadas no homem. Quando o barbeiro não infectado em uma nova picada absorve o sangue com as tripomastigotas do reservatório infectado, estas transformam-se em epimastigotas no intestino do inseto. Elas dividem-se por reprodução binária e após transformam-se em tripomastigotas e iniciam um novo ciclo. Lembrando que existem outras formas de contaminação. Agora, manifestações clínicas. Manifestações clínicas. Então, nós temos manifestações clínicas diferentes dependendo da fase que a gente tem de doença. A primeira fase aguda. Sim. Tá certo? Então, a fase aguda é uma fase que pode acontecer ou não, ou normalmente acontece oligossintomática, com poucos sintomas. Mas quando acontece, a gente tem aqueles sintomas clássicos de pele. Que no caso é aquele... Chagoma de inoculação. E também tem a conjuntivite, né? A conjuntivite, né? E aí a gente tem o sinal de România, que é a conjuntivite ocular. Perfeito. Então a gente acaba tendo ali aqueles sinais clínicos clássicos que são da porta de entrada, certo? Depois, além do sinal da porta de entrada, a gente vai ter alguns sinais que são os sinais gerais. No caso, esses sintomas de porta de entrada, né? Que no caso vai ser o sinal de Roman e o chagoma. Eles sempre aparecem? Não, eles não sempre aparecem, não. Eles não a senhora falou, pode ser uma oligossintomatologia também, pode ser uma oligossintomatologia e você não tem aqueles sinais de porta de entrada. Sim. A grande questão é que Chagas aguda, sintomas são constitucionais gerais. Sim. Tá certo? Então o paciente tem ali aquela febre inexplicada, mal-estar, dor de cabeça, um pouco de inapetência, que não vai ajudar no diagnóstico. Porque é muito geral, né? Com certeza, muito geral. E aí, o quadro é um quadro que a gente acaba caracterizando como polimorfo. E é isso. Dúvidas? Não.
Nós esquecemos de uma prevenção importante. Em áreas endêmicas, a gente tem que testar as gestantes. É? Né? Não esquece, em área endêmica a gente testa a gestante para poder evitar a transmissão que possa acontecer ainda intraútero. Então aí o paciente normalmente passa por um longo período em que ele não vai ter grandes sintomas. Entretanto, isso não significa que não está lá o protozoário se multiplicando e causando danos no corpo da pessoa que está com a doença, tá certo? Então a gente vai ter como sinais e sintomas dessa doença outros, né, dessa segunda fase, a hepatoesplenomegalia, a epigastralgia, a constipação intestinal, os problemas cardíacos que podem gerar até uma morte súbita. Arritmias cardíacas, que vão levar a dispneia, que vão levar a quadros clássicos como a insuficiência cardíaca congestiva. Isso aí já é na fase complicada, né? Aí depende de como o paciente vai evoluir, porque na verdade, Gabriel, a gente vai ter a evolução, ela vai repartida. Uma parcela dos pacientes vão aparecer com sintomas que são sintomas gerais, que acaba caindo dentro daquela história da febre de origem determinada. Que sempre está lá. A febre de origem determinada. Vidas de medicina. Perfeito. A gente pode ter os sintomas constitucionais gerais de longa data, aquela febre de longa data, o paciente com emagrecimento, o paciente com hepatoesplenomegalia, às vezes com linfonodomegalia, né? Então a gente tem aquele paciente com alguns sintomas, mas que não vai especificar para nenhuma patologia. E sem contar, assim, né, que pelo que eu lembro, enquanto a pessoa está infectada, desenvolvendo esses sintomas, que está acontecendo o ciclo do tripanossoma dentro dela, o vetor, ele pode picar a pessoa e se infectar e picar outras pessoas, né? Então, quem está doente pode servir como fonte de infecção de outros vetores. Esse é um grande problema. Tá certo. E aí, se acabar tendo, na verdade, uma predileção vetorial pelas células cardíacas ou miocárdicas, né? A gente vai ter aqueles sintomas clássicos relacionados ao aumento da área cardíaca, a insuficiência cardíaca. Lembrando que um coração tem mais ou menos ali 350 gramas e aí um coração chagasco chega ali perto de 550. Tanto que um dos sinais que é pra gente identificar isso, que eu já vi muito na aula, é o ictus cordis, né, que vai alterar a localização dele. Perfeito. E aí a gente tem aquele outro lado que são sintomas gastrointestinais relacionados ao megaesôfago e relacionados ao megacólon. Tá certo? Que na verdade está tudo associado, o parasita, ele acaba conseguindo destruir ou pelo menos prejudicar o sistema parasimpático. Gente, é uma doença complexa. E essa história do sistema parasimpático faz com que o paciente faça ali a redução drástica, né, dos movimentos de peristaltismo. E além dessa redução drástica dos movimentos de peristaltismo, ele tem um relaxamento das vísceras, né, intestinais. Complexo. Uma outra forma de apresentação que às vezes a gente encontra nas chagas e que nem é muito comum da gente dar comentando são as manifestações dermatológicas. Nossa, pesado. Dermato é incrível, mas é tudo ao mesmo tempo nada. Tudo ao mesmo tempo nada? Fernando, por favor, resolva. Mas eu adorei. Que é mancha de todo tipo. Tá certo. O grande problema é que ela faz uma lesão muitas vezes chamada lesão exantemática. Um exantema que pode ser urticariforme, mobiliforme, que muitas vezes vai ser ali confundido com várias outras patologias. Exatamente, era isso que eu estava tentando falar. Então, muitas vezes a gente fica ali, sempre que a gente vê aquela urticária, a gente fica na tendência de ficar achando que ela é alérgica, e pode nem ser alguma sempre dermatite atópica, alguma coisa do tipo. Beleza. Das tão faladas manifestações cardíacas, a gente vai ter até manifestações cardíacas agudas. A miocardite aguda chagásica pode acontecer, tá? Também a gente nunca fica falando muito dela. A gente, como eu já falei para vocês, a gente sempre lembra daquela história da hipertrofia. Sim. Tá certo? Ok. Tá bom. Então, assim, mas se a gente for fazer o exame físico no paciente, ali a gente pode achar um ataque cardíaco, que no eletrocardiograma vai aparecer como sinusal. O aumento do coração se dá muito por conta de VE. E a gente pode ter um bloqueio, né? Um bloqueio de atrioventricular de primeiro grau, que é o que normalmente a gente acha no eletrocardiograma. Eletrocardiogramas com chagas, meu amor. Tem que saber. Chagas abertas, coração ferido. Livrai-nos, Senhor, dos nossos inimigos. Amém.
Isso é algum macete? Não. Eu já fico assim, não tem nada, meu, porque... Ok. Tá, então vamos lá. A questão assim, o papo da coisa. O diagnóstico, como é que eu diagnostico o paciente com Chagas? Então, primeiro que você tem que saber de onde ele veio. Se é de zona endêmica ou não. Ok. Segundo, você tem sinais clínicos sugestivos, dentro disso que a gente conversou. Né? Perfeito. E agora a gente vai falar de laboratório. Certo? Então a gente tem duas fases, uma fase aguda e uma fase crônica. Nessa fase aguda inicial, a gente tem uma quantidade muito grande, tá certo, de tripanossomas na corrente, tá certo? Alta parasitemia, no caso. Uma alta parasitemia. Então a gente consegue fazer esse diagnóstico melhor achando especificamente o agente etiológico. Quando a gente está na fase crônica, já não é mais assim, a gente tem uma baixa parasitemia e a gente fica mais com os imunológicos. Certo. Tá bom? Então a gente lembra que a gente tem os exames sorológicos, o IgG, o IgM, mas a gente tem um outro exame que é um exame muito assim complexo de ser feito. Qual? Então, se usa para fazer o diagnóstico na primeira fase da doença, na fase aguda, muitas vezes o xenodiagnóstico. Qual? Xenodiagnóstico, Gabriel. Xenodiagnóstico? Nunca ouviu falar? Não. Eles criam o barbeirinho, tá certo? Nos laboratórios. Barbeiros, obviamente, que são virgens de doença, não tem a doença. Aí você pega o bracinho do seu paciente, coloca uma caixinha com o barbeirinho aqui e manda ele para casa para ser picado. Sério? Sério, pelo barbeiro. Picado pelo barbeiro, depois a gente pega o barbeirinho e olha ele no laboratório para poder saber se dentro do barbeiro ficou infectado ou não. Xenodiagnóstico. Só que a gente usualmente não faz mais com tanta frequência, é mais para estudos. Tá certo. Então a gente acaba fazendo o diagnóstico, pode ser por gota espessa, creme leucocitário, tá certo? A gente vai fazendo as investigações. Na fase crônica, realmente o IgG e o IgM, né, os imunológicos como ELISA, fazem realmente a diferença no diagnóstico. Diagnosticou. Tratar? Antes de tratar, a gente tem que notificar. Tá. Ela é uma doença de notificação compulsória, tá certo? Então, você fez a notificação porque você fez o diagnóstico clínico, você fez o diagnóstico epidemiológico, fez a confirmação laboratorial, quer seja imunológica ou seja através do próprio vetor, você precisa sim fazer a notificação, tá certo? Imunofluorescência direta. Ok. Tá certo. Você lembra que ela é uma doença que é negligenciada? Sim. De todo sempre? Uhum. Só temos duas opções de tratamento. Que é pouco, né, gente? Na malária a gente era uma doença negligenciada, mas a gente tinha mais opções, né? Pois é, você vê que os estudos não são tão grandes relacionados a isso aí. O benznidazol é uma medicação que é conhecida como Roxagan. A gente utiliza no paciente normalmente na fase aguda. A ideia é tratar ainda na primeira fase, mas muitas vezes o diagnóstico não chega ali. Diagnóstico precoce é tudo, gente. Com certeza. Na fase da doença crônica, a gente tem ali, vamos dizer assim, algumas bibliografias divergentes. Fala-se em tratar ou não tratar, porque teria-se ou não teria-se, vamos dizer assim, vantagens. Entretanto, ainda tem desenhos de tratamento nessa fase. Tá? Já passou? Diga. Porque assim, por exemplo, no caso, o benznidazol, ele é a opção mais usada, no caso, entre as duas. Mas aí existe... Gente, adivinha a pergunta, e aí? Desculpa, volta. Era isso que eu ia perguntar, assim, se o paciente ele não pudesse tomar, porque a gente sabe, né, na medicina assim, a gente sempre pergunta, você tem alergia de pirona, você tem alergia não sei o quê? E se o paciente tiver alguma intolerância ao benznidazol, né? Era isso que eu ia perguntar. Tá certo? É uma opção de tratamento que a gente usa no paciente, tá certo? Então a gente já sabe que ali a gente vai ter alguns poucos antifúngicos que também são considerados para o tratamento, mas a gente tem as evidências clínicas de que o que dá melhor resultado não é ser uma droga ou outra, é ser a fase inicial da doença. Não tá, diagnosticar, pensar, quem for para a zona endêmica. Mas, professora, assim, no caso, tem o tratamento, benznidazol, se o paciente não puder, infutimox. Mas aí, como é que a gente vai prescrever? Posologia, quantidade de tempo, qual é a via?
Então, vamos começar falando do Roxagão, Besonidazol. São 5 miligramas por quilo por dia durante 60 dias. 5 miligramas por quilo por dia durante 60 dias. Beleza. Enquanto o Nifurtimox, a gente tem 10 miligramas por quilo por dia durante 60 dias. Então é mais fácil, né, de decorar. E todos via oral, né? Pronto. 5 miligramas, o outro 10 miligramas por quilo por dia durante 60 dias. Todo mundo 60 dias. 2 mesezinhos tomando remédio. Ai. Bom. Achei bom. Bom, ter tratamento é bom. Ter tratamento é ótimo. Aí, assim, no caso, pacientes que a gente precisa prestar mais atenção. Eles existem, a gente tem esse público, como é? Maior grupo de risco. Vocês lembram que, se a gente for falar do que aconteceu com Chagas, a Chagas está vindo do interior para a cidade. Sim. E a gente tem uma outra doença muito importante que nos últimos 40 anos tem feito o caminho inverso da cidade para o interior, que é o HIV, AIDS. Certo? Então, a gente está tendo esse encontro dessas duas patologias, os pacientes com a síndrome da imunodeficiência adquirida junto com os pacientes de Chagas. Esses pacientes precisam ser tratados de uma forma especial e normalmente são internados durante o tratamento. Certo, então tem que ter internação, não é? Beleza. Aí a gente pode ter até o tratamento por 90 dias. Mas na mesma posologia? Na mesma posologia, chegando até 90 dias. Certo. Ok, então tanto o Besonidazol como o Nifurtimox fica 5 miligramas por quilo e 10 miligramas por quilo durante 60 a 90 dias. 60 internadinho, tá? Internados? Internadinho. Okay. Tá bom. Pronto. Aí, assim, por exemplo, na malária, a gente tinha, né, comparando assim, a gente tinha a prevenção era mais ligada a hábitos. E no caso da Chagas, tem alguma Caímos da mesma situação, uma vez que a gente não tem vacina. Quando a gente fala mesmo da prevenção, a gente elimina ali qualquer possibilidade atual de uma vacina eficiente. Então é mais hábitos. Mais hábitos. Então a gente cai nos hábitos que vão depender do tipo de transmissão que você está falando. Então, se tem a transmissão vetorial, a gente pede para poder diminuir, reduzir o contato do vetor, né? Então, não trazer para dentro de casa os vetores. Uma casa com paredes mais lisas, a possibilidade de ser rebocada, né? Reduzir a questão das luzes externas que atraem os bichinhos no interior. Isso é clássico, gente. Esses bichinhos adoram luz. Com certeza. Então, assim, e aí reduzir a possibilidade de acesso, que pode ser usando telas e usando também os mosqueteiros. Eu usava muito. Mas eu não morava numa zona endêmica, né? É porque tem muriçocas. Entendi. Quando a gente está falando do laboratorial, por exemplo, dos acidentes, é o uso das regras normais de biossegurança. Quando a gente fala da questão alimentar, a gente fala sempre sobre a questão das pessoas que manipulam os alimentos e que fazem a extração, né, do fruto. Esses frutos devem ser acondicionados de forma que não favoreçam o acesso do Triatomas infestans. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que a gente não deve comer caldo de cana, a gente não deve comer açaí, a gente não deve comer bacaba vinda de qualquer lugar. A procedência é muito importante, a pasteurização também. Então, a gente não pode esquecer nas áreas endêmicas também de fazer a prevenção em relação à transmissão materno-infantil. A amamentação e vertical, né? Com certeza. Então, testar as gestantes. Certo? Dúvidas, Gabi? Olha, eu acho que não. Contemplado. Contemplado? Contemplado. Beleza. Então, até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau.